Olá, tudo bem? Muito bom dia para você. Que alegria ter você aqui nesse dia. Eu quero convidar você a estudar comigo hoje o texto de Romanos, capítulo 9, a partir do verso 10. E o texto diz assim: Não apenas isso, mas também Rebeca teve filhos de um só homem, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá o mais novo. Vamos orar? Pai, fala conosco no dia de hoje e revela a Tua palavra ao nosso coração. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. É muito interessante olhar para essa história, a história de Isaac, a história de Rebeca, a história de Jacó, a história de Esaú. É muito interessante olhar porque há muito que nós podemos aprender aqui nesse texto. E a primeira coisa delas é: Deus não é surpreendido pela história. Antes mesmo do nascimento de Jacó e Esaú, Deus já tinha os seus propósitos para Jacó e Esaú. Nada aconteceu por um acaso. A nossa vida também hoje ela está debaixo da soberania de Deus. Eu sei que existe um livre-arbítrio, mas existe a soberania de Deus em todos os processos e nada que acontece na vida da gente é por um acaso. A segunda coisa que eu observo aqui é que a graça ela antecede o mérito. Porque Paulo deixa claro aqui que a escolha aconteceu antes que eles nascessem. Paulo deixa claro aqui que Deus havia escolhido um para liderar o outro antes que eles praticassem qualquer ato de bom ou de bondade ou qualquer ato de maldade. Isso revela que a graça de Deus ela antecede os nossos méritos e que os propósitos de Deus também antecedem os nossos méritos, e tudo isso aponta para a soberania divina. Por conhecer passado, presente e futuro, por antecipar as nossas decisões, as nossas ações, inclusive as nossas reações, Deus, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o que Ele deve fazer, Ele sabe como proceder, e tudo isso tem a ver com a soberania divina. A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que quem entende a graça vive com mais humildade. Quando nós compreendemos que tudo começa em Deus, quando nós compreendemos que antes do nosso nascimento Deus já tinha um sonho, um projeto, quando nós entendemos que é Deus que nos dá vida, que é Deus que nos capacita, o orgulho desaparece. E nós vivemos com mais humildade, dependência e temor no nosso coração. Hoje eu quero que você reflita sobre isso. Da mesma forma que Deus já tinha um projeto para Jacó e Esaú antes que eles nascessem, Deus também tem um projeto para você. E da mesma forma que Deus disse: olha, o mais velho servirá o mais novo, Deus já sabia, antes de você nascer, o que você ia fazer, como você ia fazer. Deus, na sua soberania divina, Ele já tinha um plano, Ele já tinha um sonho para a tua vida. E tudo isso deve gerar no seu coração um descanso. Nós devemos descansar na soberania de Deus, devemos sim obedecer, devemos sim nos submeter, mas principalmente descansar na soberania divina. Eu queria que nós orássemos agora nesse momento para que essa palavra ela alcançasse o nosso coração. Deus não está surpreso pela sua história. A graça antecede o mérito e quem entende a graça divina vive com mais humildade. Que nós possamos orar pedindo ao Senhor que esse entendimento da palavra norteie as nossas vidas. Pai, nós queremos pedir o Teu auxílio e a Tua ajuda para que no nome santo de Jesus Cristo, Pai, nós cresçamos em maturidade emocional e maturidade espiritual, Pai. Que o Senhor nos ajude a entender os sonhos e projetos que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor revele os sonhos e projetos que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos direcione no centro da sua vontade, Pai. Nós queremos abrir mão de tudo aquilo que pensamos ser o melhor para receber aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Que o Senhor venha nos mostrar, que o Senhor venha nos falar, que o Senhor venha dirigir as nossas emoções, sentimentos e ações. Eu peço ao Senhor, nos guie no centro da sua vontade. Essa é a minha oração. E em nome de Jesus Cristo que eu oro e te agradeço.
Amém, amém e amém. Compartilhe esse devocional com todo mundo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.